9 e vamos começar com toda com a vossa ajuda. Deixa-me só aqui voltar aqui à apresentação, que eu preciso ter aqui a apresentação e vou já então dar início. Então, para já, quero dar as boas-vindas às pessoas novas que se inscreveram e para quem é o primeiro webinar. Então, quero dar-vos as boas-vindas e explicar-vos como é que isto funciona. Portanto, eu vou dando aqui algumas informações e vocês podem utilizar o chat, que vocês já tiveram a usar, fantástico, para fazerem perguntas, colocarem perguntas. Se tiverem uma pergunta muito particular, muito pessoal, que prefiram que ninguém à volta saiba quem que está a fazer a pergunta, estejam à vontade para colocar a pergunta diretamente para o administrador, que sou eu que vou ler. E eu aqui do meu lado tenho uma informação a dizer que é uma mensagem privada. Então, eu vou ler a mensagem, que assim vocês sabem que é só vocês. Eu vou ler a mensagem e depois de ler a mensagem, vocês já sabem que é para vocês, mas na realidade é uma partilha para todos. E assim ficam todos a conhecer e ficam todos a saber das coisas, ok? Outra situação, por vezes vocês vão ter perguntas antes, como tiveram hoje. Hoje tiveram uma pergunta que eu não vou revelar hoje a resposta. Apenas vos vou dar essa resposta na quinta-feira. Porquê? Porque vocês depois, na quinta-feira ainda vai haver um complemento. Então, se eu vos der a resposta já hoje, quinta-feira vocês vão estar se calhar vão dar respostas assim, não tão, como é que é dizer, tão genuínas, ok? E assim, darão a resposta genuína. Garanto-vos, na quinta-feira saberão tudo, ok? Depois, no final do dia, eu vou mandar-vos um exercício e vou-vos mandar um exercício que vai, na realidade, completar o webinar que eu vou fazer, ok? Portanto, hoje terão um exercício ao final do dia para realizar. Em nada têm que fazer absolutamente até ao dia seguinte. Está convosco, é realmente convosco, ok? Mas sempre estes exercícios vos vão permitir crescer, ok? Quero também dar as boas-vindas aos meninos e às meninas, pronto, aos senhores e às senhoras que me têm acompanhado desde o primeiro. Realmente é com muito gosto e é realmente com muito prazer que vos tenho aqui e já tenho dito muitas vezes que sinto eu aqui deste lado, eu do outro lado da câmara e não vos vejo, apenas vos vejo no chat, que realmente eu sinto a vossa energia e o vosso carinho e isso é muito bom. Aqui uma pessoa perguntou qual foi a pergunta. Na realidade, quando tu te inscreveste para este webinar, havia um inquérito, um questionário, era esse o questionário. Ok? Portanto, se ainda sentires vontade de o fazer, podes responder ao questionário. Se não sentiste, tranquila, tá tudo ok, ok? Depois, quero também agradecer as vossas mensagens, os vossos testemunhos privados que me têm enviado, porque só vamos no segundo. Hoje vai ser o terceiro webinar desta série de 21 e já alguns de vocês me disseram: uau, já me sinto diferente, a pensar coisas diferentes, a refletir sobre situações que ainda não tinha refletido e isto é muito gratificante. Portanto, é realmente um bem-aja a vocês porque se autorizaram precisamente a fazer este trabalho sobre vocês. Ok? Daqui a 21 webinars, portanto até ao final do mês de maio, vamos ver como é que a gente vai estar e realmente vai ser, vocês vão sentir a diferença em vocês. No mínimo vão sentir-se que já se conhecem melhor e é isso que é interessante. Também é um prazer acompanhar-me, sim, Neuza. Ainda bem. Então, se estiverem todos de acordo, vamos continuar. Então, hoje vamos falar sobre o inconsciente, como é que ele se ativa quando o bebê nasce. Na realidade, ele ativa-se logo quando o bebê é um feto dentro da barriga da mãe.
Como nós já vimos nos últimos webinars, a nossa alma, quando ela decide encarnar, ela decide, ela escolhe os seus pais, nós já vimos isso, e quando ela encarna, ela tem os seus próprios dons. Portanto, a pessoa tem os seus próprios dons, as suas próprias qualidades, as suas próprias particularidades, aptidões, tem o seu caráter, pronto, já tem experiências vividas, ok? E o que essa alma vai viver dentro da barriga da mãe, tomando, absorvendo ou reagindo às emoções que a mãe vai ter, esse já vai condicionar e já vai criar um programa na pessoa, na criança, ok? No feto ainda, mas no bebê a seguir, mas vai já criar esses programas, ok? Portanto, o inconsciente já se ativa na barriga da mãe. Já é uma realidade, ok? O que eu vos vou hoje comunicar é mesmo como é que o inconsciente se ativa e quais são, na realidade, as suas consequências na nossa vida futura. Ok? Estamos preparados para isto? Leandro, como é que fazes para ter acesso ao questionário? Quando tu te inscreveste, forçosamente havia lá um questionário. Se te passou, tranquilo. Podes ainda depois do webinar ainda responder. Provavelmente já não vai ser com as mesmas palavras, mas olha, se quiseres rapidamente para ti e depois logo respondes ao questionário só para eu ver depois, em que foi pedido para descreverem a vossa mãe com sete qualificativos, ou 7 frases, ou 7 palavras, ou 7... aquilo que vos apetecer dizer, e vão qualificar a vossa mãe no seu papel de mãe. Como é que vocês veem a mãe no seu papel de mãe? Como é que veem a mãe no seu papel de esposa, de mulher primeiro, e como é que veem a mãe no seu papel de esposa? É que cada um de nós vai ter uma percepção diferente e inclusive vai ter uma percepção diferente da nossa mãe consoante a época da nossa vida, ok? Mas todos nós temos uma imagem da nossa mãe, enquanto mulher e enquanto esposa. Alguns poderão não ter, mas temos uma imagem para todos os efeitos. E são essas perguntas que eu vos peço. Ora bem, Leandro e Nelson, se vocês quiserem rapidamente encontrar aí qualificativos 7 para a vossa, ou seja, 21, 7 para a vossa mãe enquanto mãe, 7 para a vossa mãe enquanto mulher, como é que a veem, e 7 como é que a descrevem como esposa, estejam à vontade, ok? Se aqui preferirem fazer mais tarde, fazem no mais tarde. A Dálida está impaciente, que já disse ui, para a gente começar, e vamos já começar. É para já. Então, anotem, como de hábito, né? Anotem aquilo que quiserem anotar, mas também como já tem a apresentação, já está pronto. E o que é que eu vos queria dizer também? Vão anotando as vossas perguntas, eu de vez em quando vou fazendo pausas, mas podem deixar as perguntas para o final, ok? Então, vamos começar. Tudo começa, na realidade, com o cérebro. Ok? Esse cérebro tem 2 hemisférios, ok? E agora, há muitos livros onde vocês vão ler que o hemisfério direito é para pôr não sei o quê e o hemisfério esquerdo é para não sei o quê. Ok. Esqueçam isso tudo. Esqueçam isso tudo. Porquê? Porque o universo fez, ou seja, o universo é perfeito. E o universo é tão perfeito que temos tantas pessoas destras como temos canhotas. Consequentemente, o mundo deveria ter, ou tem, 50% da população que usa mais a mão direita e 50% da população que usa mais a mão esquerda. Como é do vosso conhecimento, os canhotos são em número inferior
aos destros. O que significa que existe cerca de 30%, 30 a 40% da população que, na realidade, está contrariada. Eu sou uma delas. Sou uma canhota contrariada. Isto significa o quê? Que o meu emocional, o meu lado emocional está, no meu caso, à direita, e que eu estou a escrever com a direita, quando na realidade deveria escrever com o meu lado racional, que é o esquerdo, ok? Quando o cérebro, quando a pessoa é destra, efetivamente o que vocês leem nos vossos livros aplica-se, em que o lado emocional é para a parte criativa, para a parte etc, blá, 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 blá. Tudo certo. Mas é estar a esquecer-se daqueles que foram obrigados a escrever com a mão direita. Daqueles que estão a viver contrariados, ok? Então, a partir de hoje, comigo, o que é que nós vamos falar? Vamos falar de um lado emocional e vamos falar de um lado racional. O lado emocional vai ser representado de cor-de-rosa. E porquê? Porque o cor-de-rosa é o lado do inconsciente, ok? No caso do azul é o lado consciente, naturalmente. Tenho aqui algumas perguntas que, ok, são 7 adjetivos. É assim, Dálida, se quiserem pôr menos adjetivos a descrever a vossa mãe, está tudo certo, ok? Está tudo certo. A mim dá-me uma informação, mas está tudo certo, ok? É mesmo aquilo que sentirem. Então, continuando. O inconsciente é o lado, o hemisfério, o primeiro a ativar-se. Como já vimos, ainda na barriga da mãe. E, pasmem-se se quiserem, mas o inconsciente é tão simplesmente responsável por 95% de todo o potencial do nosso cérebro. O inconsciente tem, portanto, tem uma lógica própria, mas tem uma funcionalidade própria, ok? Primeiro, ele é responsável por tudo, para já ele ativa-se dos 0 aos 7 anos, desculpem lá, dos 0 aos 7 anos, e ele é responsável por tudo o que sejam automatismos. Em nada nós controlamos a velocidade com que o nosso cabelo cresce. Em nada controlamos a saliva que a gente começa a ter quando vem um cheirinho bom da cozinha e que nos agrada. Em nada nós controlamos a velocidade com que o sangue circula no nosso corpo. Em nada controlamos a rapidez ou a velocidade com que as nossas células se renovam. Em nada controlamos o facto de, por exemplo, quando nos cortamos, o sangue, ou pronto, o corpo a ativar-se para que sejam enviadas as plaquetas e etc. para começar a sarar a ferida. Tudo isso são automatismos do nosso corpo que são controlados pelo inconsciente. Obrigada, inconsciente. Ok? Porque senão teríamos de estar a pensar para respirar. Espera lá, e agora tenho que inspirar. E agora é expirar. Já teríamos morrido. Ok? Portanto, o inconsciente é mesmo responsável por tudo o que seja estes automatismos de que nós não temos a noção que está em ação. Por conseguinte, o inconsciente é mais forte do que nós. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, por exemplo, sou uma fã de chocolate. Adoro chocolate. Então, sou daquelas pessoas que, vendo um Ferrero, desculpem lá, mas eu sou uma fã de Ferrero Rocher, e então, se eu vir um Ferrero Rocher, eu posso estar a dieta, ou querer fazer dieta, ou seja o que for, que eu já me borrifei para isso, mas a verificar, ou a ver um chocolatinho, é mais forte do que eu. Tenho que mesmo comê-lo. Ok? Isto é o meu inconsciente, que me está a dar aquele impulso para ir fazer isto. É mais forte do que nós.
Mas por aí, bom, isto estou a dar este exemplo com a comida, mas poderão ter outros exemplos. As pessoas que têm adicções, perdão, ao álcool, ao tabaco, se é mais forte do que elas sentem realmente necessidade de fumar um cigarro ou de beber de beber álcool. Portanto, vamos dizer que é um impulso, mas isto tudo é do inconsciente. É preciso saber que tudo o que sejam adicções é do inconsciente, mas é em nome de uma ferida, em nome de um medo, em nome de uma emoção que está por trás, e que o inconsciente traz essa adicção para mostrar que existe essa emoção que está escondida e que não se consegue expressar. Ok? Já vamos ver isso mais à frente. Depois temos o inconsciente, que tem a sua própria lógica. E então a sua própria lógica é de ser para já global. O que é que isto quer dizer? Significa que enquanto vocês estão aqui a ouvir-me e se calhar estão a olhar-me através do telemóvel ou estão a olhar através do computador, algo assim. Enquanto vocês estão aqui a ouvir-me, o inconsciente está a ouvir, se calhar, o vizinho lá em cima que está a passar o aspirador, ou está a ouvir os carros que passam lá fora. Bom, por enquanto há poucos carros, mas poderão ouvir os carros que passam lá fora. Um pássaro que está a cantar lá fora, uma música que esteja lá fora, ou inclusive podem vocês estarem sentados ao vosso computador, ao vosso escritório, e o vosso inconsciente sabe e tem noção que existe um quadro lá atrás, ou que existem, ou que existe ar à vossa volta, e por aí fora. Portanto, o inconsciente é tudo o que seja global. E o inconsciente também é, deixem-me só aqui passar aqui o slide, e o inconsciente, para além de ser global, também é intemporal. O que é que isto quer dizer? Para aqueles que são franceses, é a Madeleine de Proust. Ou seja, o inconsciente é capaz, ou antes, o inconsciente só conhece o presente. Ele só conhece o momento de agora. Ele ignora o que é o passado e o que é o futuro. Se vocês se lembrarem para aqueles que têm filhos, por exemplo, o dia do nascimento deles, já que fizemos ontem o nascimento. Se vocês se lembrarem desse dia, provavelmente vão se lembrar, minuto a minuto, emoção a emoção, aquilo que sentiram. E vocês a lembrarem-se neste momento, aquilo que viveram, vocês vão conseguir sentir e voltar a como se fosse hoje. Ok? Isto é um momento bom para alguns, se calhar para as minhas mães, se calhar não é assim tanto, mas foi um momento bom, foi um momento agradável. A mesma coisa o terão para emoções negativas. Uma dor que tenham sentido, se lembrarem que essa dor ela foi vivida na altura, ainda vão se lembrar hoje como se estivessem a sentir essa dor ainda. E o inconsciente é capaz de fazer isso. Precisamente ele desconhece completamente o que foi passado e o que é futuro. E é uma das razões porque a hipnose funciona. A hipnose, nós estamos a libertar o passado, mas também estamos, na realidade, a visualizar o que está para a frente. E se nós nos projetarmos para o futuro, o inconsciente vai gravar uma imagem e vai já ativar-se e vai já agir para que essa imagem se realize. E é assim que aquelas pessoas que têm uma visão e aquelas pessoas que têm um sonho e aquelas pessoas que se conseguem projetar para a frente, pode demorar algum tempo, mas se elas conseguem imaginar e se elas conseguem visualizar, então vai acontecer. Porque o inconsciente vai depois fazer tudo para que aquilo exista, porque para ele é presente. Então ele vai, como se fosse organizar uma orquestra, ok? Começa a programar aqui o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é programável,
para que as coisas efetivamente aconteçam, ok? Então, isto é o intemporal. Depois, o inconsciente é aquele que vai ser precisamente os nossos sonhos, o nosso artístico, é tudo aquilo que a gente vai criar, nossa criatividade, ela vem do inconsciente. Se vocês repararem nas crianças de 0 a 7 anos, elas têm uma imaginação brutalíssima, porque elas estão no inconsciente total. Elas estão a desenvolver o seu inconsciente. Elas são toda puramente só inconsciente. Então elas têm uma imaginação fértil e nós dizemos, isso é tudo imaginação. Mas é o inconsciente. Nós depois adultos é que nos perdemos. E nos perdemos porque o consciente vai querer, já vou ver isso depois na quinta-feira, mas o consciente ele vai querer tapar o inconsciente. Mas se vocês repararem lá o número lá acima, 95%, ok? É muito mais do que aquilo que nós consigamos eventualmente controlar, ok? Então, deixemos esse inconsciente sonhar, ter imagens, visualizar, pensar para o futuro, seja o que for, que é para poder acontecer. Eu não sei se vocês conhecem a história do Walt Disney. O Walt Disney, toda a gente sabe, é o responsável pelo o Rato Mickey e Companhia Limitada e etc. E o Walt Disney, portanto, criou este império há quase uma década, quase um século. Acontece que um dos netos dele, quando o primeiro Disney World, quando o primeiro foi feito, um dos jornalistas comentou com um dos netos, é pena realmente o seu avô não estar aqui para ver esta obra. E o neto respondeu, não, você está muito enganado. Ele já tinha visto isto, ele já tinha tido esta visão, ele já sabia que isto ia acontecer. Ele morreu antes de ver, mas ele já sabia que iria acontecer. E quando a gente às vezes diz que as pessoas são visionárias e etc., podem ser visionárias, mas na realidade são pessoas que tiveram uma imaginação, que tiveram criatividade, e se nós somos capazes de imaginar, isto vai acontecer, ok? Dentro desta visão, estou-me a lembrar, por exemplo, não vamos mais longe, há 20 anos atrás, em que começaram a surgir os primeiros telemóveis, né? Mas alguém iria imaginar que nós com o telemóvel queríamos fazer tudo, tirar fotografias, fazer vídeos, ouvir música, fazer planos de treino e por aí fora, porque sou pouco usuária do telemóvel. Então imaginem, alguém imaginou isto. É que alguém o pensou e depois concretizou, ok? Portanto, isto é o que o inconsciente faz. O inconsciente também é onde está a nossa fé, a nossa intuição. Quando nós estamos ligados realmente ao nosso inconsciente, nós conseguimos efetivamente manter o acreditar como se fôssemos umas crianças, porque a criança acredita, tem fé. Se a gente lhe disser, olha, vamos fazer, ela acredita, tanto que acredita no Pai Natal. Eu acredito no Natal, por exemplo. Durante muito tempo detestei o Natal. Mas detestei o Natal porque é o consumismo. Mas aquela magia do Natal, eu acredito nela, porque efetivamente é a magia do coração, é a magia do estarmos em família. É aquilo que nós estamos a viver agora para alguns que se encontram em família. É esta magia. E isto é tudo dentro do inconsciente, e é nesta fase dos 0 aos 7 anos que se constrói aquela intuição. Vou-vos dar um exemplo. Quando vocês encontram uma pessoa, basta 1/3 de 33 milésimos de segundos para a gente entender se aquela pessoa, nós gostamos dela ou não gostamos dela. E vocês nunca a viram. E vocês pensam, espera lá, mas porquê que eu tenho esta opinião? A pessoa nem mal me fez, nunca sei. Na realidade, o inconsciente topou várias coisas
E o inconsciente ajudou-vos a tomar a decisão de que aquela pessoa eu não gosto. Ou porque topou aqueles microcomportamentos do rosto, aquela linguagem não verbal, daquela pessoa estar a dizer sim, 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 e estar fechada, ou estar com as sobrancelhas fechadas. Bom, agora estou aqui a caricaturar, mas todos esses sinais o inconsciente captou e conseguiu fazer toda uma análise para depois dar-vos uma resposta que é, eu não gosto dela. Assim em milésimos de segundos, ok? Então, a nossa intuição, ouvimos-la. Costuma-se dizer que as mulheres é que têm um sexto sentido. Na realidade, todos nós temos um sexto sentido. Acontece que as mulheres têm uma abrangência maior e estão mais ligadas ao seu inconsciente, porque o inconsciente é o lado emocional. E como nós já vimos que o inconsciente se desenvolve dos 0 aos 7 anos, através, já dentro da barriga da mãe, então nós já vemos que são as nossas emoções e é por essa razão que nós temos um instinto e uma intuição ainda maiores do que os homens. Mas eu conheço homens que têm uma intuição muito superior a certas mulheres. É preciso desenvolvê-la. E como é que a gente a desenvolve? Ouvindo a nossa intuição. Se o coração diz que eu não deveria ir por aí, ouçam-no, porque muito provavelmente, efetivamente, não deveriam ir por aí. Portanto, é mais nesse aspecto. E depois, eu já vos vou fazer as perguntas, já me vão colocar perguntas, que eu já vou fazer aqui uma pausa. E depois, há uma cena muito gira, é que o inconsciente ignora completamente, mas completamente, a palavra não. É impossível completamente ao inconsciente ouvir a palavra não. Ele é todo imagens. Ele funciona por símbolos, por imagens, e imagens quanto mais caricaturais, melhor, ok? E vou-vos dar este exemplo. Então, eu vou-vos dizer para vocês, por favor, não pensem na Pantera Cor-de-Rosa. Pois é, não só pensaram, como para alguns já começaram a ouvir a música da Pantera Cor-de-Rosa. Ok. Para aqueles que dizem, epá, Pantera não, ok. Então, vamos lá ver. Não pensem, por favor, no oceano. Nem numa praia maravilhosa com coqueiros. E ainda muito menos, não pensem, por favor, num barco ali no mar e etc. Pois é. Já foi. O inconsciente traz-vos essa imagem imediatamente, ok? Então aqui aproveito para vos dar aqui umas dicas. Por exemplo, quando vocês têm para quem tem filhos menores, né? Quantas vezes é que dizem, não grites, não faças isto, não faças aquilo, não brinques e etc. Estão a ver? A criança ignora completamente a palavra não. Ela só conhece o inconsciente. Ainda por cima, se for uma criança dos 0 aos 7 anos, ela é só inconsciente. Então, o que ela está a ouvir é grita mais alto, corre, vai brincar, é isso que ela está a ouvir. Então aqui, como é que podem comunicar melhor com os vossos filhos? Usando a palavra benéfica, a palavra positiva, vamos dizer assim. Por exemplo, em vez de dizer não grites, substituam por fala mais baixo. Não corras, vai mais devagar e por aí fora. Deixo-vos a liberdade de pensarem o que é que podem fazer, ou o que é que podem dizer mais, ok? Vamos fazer aqui uma pausa, porque temos mais informações. Vamos aqui fazer uma pausa e vou aqui ver os vossos comentários, se houver aqui mais comentários. Ok. Tudo bem, Anabela, há inconscientes muito marotos. Sim, é verdade. Há inconscientes muito marotos, e ainda bem. Mas isto tudo é imagens, é tudo imagens.
A Neuza a dizer que era impossível não pensar. Pois é. Genial, genial, Dálida. Dizer que ouviste-me, sim, pode ser também. Fantástica, Anabela. Tu nunca usavas a palavra não com o Tomás. Perfeito. Já percebeste antes do tempo o que era preciso fazer. Fantástico. Não sei se há mais pessoas a quererem fazer comentários, a dizerem coisas. É que aqui há sempre um período de tempo. Então, enquanto estou à espera que haja, eu vou beber porque isto dá muita sede. Ótimo, Anabela. Se era proibido dizer não, isto é fantástico. Realmente tens uns filhos muito, muito bem educados, que é verdade. Ora bem. Ok, então, se não há mais comentários, se não há mais perguntas, vamos continuar. Vamos continuar aqui com algo que é muito simples. O nosso inconsciente ativa-se. Espera. Temos aqui uma pergunta. A Denise, que pede para que explique novamente a relação do inconsciente com o intemporal. Denise, o inconsciente desconhece o tempo. Ele desconhece o que é o que é o passado e o que é o futuro. Para ele, para o inconsciente, é tudo presente. É tudo aqui e é tudo agora. Vocês têm um livro que é o Eckhart Tolle, que fala precisamente do poder do agora, e é isso mesmo, o poder do agora, que é, se nós falarmos no presente e se nós falarmos no agora, estamos a falar na realidade com o nosso íntimo e estamos a falar com o nosso inconsciente, estamos a brincar com ele, mas estamos a falar com ele. E ao falar com ele, estamos a dizer-lhe que é agora que tens que fazer as coisas. E é assim que nós começamos a fazer mudanças em nós. As mudanças, se nós quisermos fazê-las, temos que evitar estar no passado, porque se estivermos no passado, vamos continuar a estar a pensar e a trazer o passado para o presente, e para o inconsciente é agora. Portanto, ele vai fazer reviver ao mesmo, outra vez. Ok, então queres isto, é isto. Vamos pensar outra vez no que foi o passado e vamos pensar outra vez e vai continuar a ficar com esta... como se fosse agora, e vai ser essa a realidade. Se nós queremos realmente mudar algo em nós, e se nós queremos realmente esquecer o passado, então temos que mudar o nosso pensamento. Em vez de termos a agulha para o que era, vamos ter a agulha para o que pode ser um mundo melhor, ou uma realidade, aquela realidade que nós ambicionamos para nós. E se nos focarmos aí, então o inconsciente vai pensar que é agora, está a acontecer, porque ele vai ter esta imagem de o futuro e vai pensar no agora, porque para ele é só isto. Não há tempo, só há presente. Só presente. E havendo só o presente, é a forma como nós poderemos trabalhar com o inconsciente neste caso. Já te respondi, Denise, senão ainda vou para uma terceira explicação. Um terceiro exemplo, a ver como é que eu posso. Diz-me só se está tudo ok. Entretanto, respondo à Dalida. Os meus pais eram sempre não. Pois é, Dalida. É que nós vamos ver isso na próxima semana, terça-feira, em que... Ok, Denise, ok. Então vou continuar. Em que vamos ter uma convidada, uma astróloga, que nos vai dar a parte científica da mudança da era, entre a era do aquário e a era dos peixes. Mas a era do peixes é a era que nós estamos a terminar e é uma era que era tudo precisamente o não. Era tudo, como é que é dizer... a abolir o ser humano e a mantê-lo dentro de uma massa, a mantê-lo, a erradicá-lo e a dizer-lhe tu não deves fazer isto, tu não deves fazer aquilo, a impedir a pessoa de ser ela mesma.
Isso era do passado, isso era com a era do peixe. E os nossos pais ainda apanharam essa mentalidade da era do peixes, ok? Mas como eu já vos disse, nós temos a sorte de ter nascido nesta transição entre a era do peixe e a era do aquário, e nós escolhemos fazer parte dos mosqueteiros, sei lá, dos cenários que estão a começar a realmente fazer história com a era do aquário. Então, já estou aqui a ir muito à frente. Como eu ia vos dizendo, dos 0 aos 7 anos, nós estamos a construir o nosso inconsciente. Acontece que o nosso inconsciente se constrói exclusivamente pela percepção que nós temos da nossa mãe. Só da nossa mãe, ok? Porque a nossa mãe é o emocional. As crianças estão ligadas à sua mãe. E quando eu vos digo que é a percepção, como eu vos expliquei ontem, nós somos únicos no mundo. Há 7 bilhões de unicidades no mundo. Há 7 bilhões de pessoas com filtros diferentes, com sensações diferentes, com dons diferentes, com qualidades diferentes, com forma de reagir diferente. E cada um de nós, perante certas situações, vai ter reações e vai ter experiências e vai viver de uma forma que lhe é só a ela própria. Ok? Então, o nosso inconsciente, o nosso emocional, vai desenvolver-se a partir da forma como nós percepcionamos a nossa mãe. Se nós sentimos a nossa mãe que nos amou, é assim que nós vamos receber amor e vamos continuar assim. Se recebemos ou se percepcionamos rejeição, é isso que nós vamos depois sentir em nós. E por aí fora. Eu já vos dei o meu exemplo ontem, né, em que eu senti a rejeição da parte da minha mãe. Em nada foi a rejeição da parte dela, como é lógico. Eu sei que a minha mãe me ama e eu sei que a minha mãe é a minha melhor amiga e tudo isso. Mas o facto de, no parto, eu ter sido separada da minha mãe e aquele primeiro contacto com ela ter-me sido negado, com os meus filtros, com as minhas emoções, que eu já trago de outras vidas passadas, que a minha alma traz dentro deste corpo, desta vida, com aquilo que eu já trouxe, com os meus filtros, a minha reação perante a ausência da minha mãe foi: ela rejeitou-me. Foi assim que eu o senti. Se eu falar com a minha mãe vai dizer: "Ai, não, filha, claro que não." Mas foi assim que eu o percebi. E é aqui que é o mais importante. Entender e perceber que a diferença entre a realidade e a percepção é que faz toda a diferença. Algumas pessoas poderão estar a ver um 6 e outras pessoas, do outro lado, vão estar a ver um 9, por exemplo. Ou seja, dependendo da forma como nós encaramos e vemos as situações, assim nós vamos perceber como é que elas acontecem. Mais ainda, vou dar outro exemplo. Eu gosto mais de sempre dar os meus exemplos do que estar aí buscar exemplos de pessoas que já foram pacientes ou que eu conheço, porque pelo menos os meus exemplos sou eu que os dou e sei do que é que tenho os direitos de autor. Eu sou asmática e quando era mais nova eu ia sempre às termas e ficava sempre 3 semanas nas termas, numa casa de jovens que, portanto, de manhã íamos às termas e à tarde tínhamos atividades lúdicas e tínhamos brincadeiras e etc. Era como se fosse uma colónia de férias, mas uma colónia de férias de saúde. Bom, este é um facto. Eu sou asmática e quando era mais nova eu ia a termas. Pronto. A minha percepção da coisa, como já tinha aquela ferida da rejeição da minha mãe,
Como é que eu via as coisas? A minha família não gosta de mim, a minha família quer se ver livre de mim, e isto é uma forma de se verem livres de mim. Durante 3 semanas estou longe. Isto foi assim que eu percebi. Depois de lá estar, eu gostava de lá estar, claro, eu gostava daquilo tudo e está tudo certo. Mas a minha percepção, o meu filtro foi de... fui posta de parte. A minha irmã Paula, a percepção da minha irmã Paula, fogo, se calhar sempre ela, caramba. É sempre ela que vai de férias, é sempre ela que vai de colónias de férias, é sempre ela que se vai divertir. Percepção da minha irmã mais nova, a Suzete, que é a mais nova. A percepção dela foi: a minha irmã abandonou-me, a minha irmã foi-se embora, a minha família está incompleta, e agora quem é que me vai fazer o pequeno almoço? E agora quem é que vai estar aqui comigo? Portanto, a ela sentiu falta. Percepção dos meus pais: vamos sacrificar-nos, porque eles sacrificaram-se, agora eu sei que eles sacrificaram-se, vamos sacrificar-nos e vamos efetivamente gastar este dinheiro, entre aspas, para ver se a nossa filha pelo menos passa mais um inverno sem dificuldades e a respirar, ou pelo menos que não lhe aconteça alguma catástrofe, porque tinha crises de asma tão fortes que eu via mesmo jeitos que ia morrer. Portanto, estão a ver que o mesmo acontecimento tem percepções diferentes consoante os filtros de cada um, ok? E é aqui que é importante entender que a mãe é efetivamente responsável, entre aspas, pelas nossas emoções e aquilo que nós sentimos, mas a nossa mãe, perdão, as emoções que nós sentimos é tudo pela percepção que nós temos dela, ok? E da forma como nos sentimos amadas por ela. Que isso vai nos condicionar imediatamente, efetivamente, a forma como nos sentimos a nós próprios, como nos amamos a nós próprios. E de uma coisa vos garanto: nós amamo-nos da mesma forma que nos sentimos amados pela nossa mãe. Garantidamente. E se por alguma razão há dificuldades em se amarem a si próprios, temos que ir ver o que é que se passou com a mãe. De certeza que foi dos 0 aos 7 anos, ou dentro da barriga da mãe, algo que se passou. E é isso que nós vamos ver, ok? Em conjunto com isso, meus amigos, agora aqui é que eu vos vou dar se calhar uma surpresa. É que nós procuramos nos nossos parceiros e parceiras, ou procuramos ser amados pelos nossos parceiros e pelas nossas parceiras da mesma forma que nós nos sentimos amados pela nossa mãe. E isto também diz respeito a nós, mulheres. Esqueçam lá que a gente procura o pai, que é mentira. Nós não procuramos o pai. Até podemos encontrar um homem que seja parecido com o nosso pai nas suas ações. Mas na forma de nos amar vai ser em relação à nossa mãe. E conforme nos sentimos amadas e amados pela nossa mãe, assim vamos procurar um parceiro que o mais possível se vai aproximar da forma como nos sentimos amados pela nossa mãe dos 0 aos 7 anos. Ok? Esta que é a grande surpresa para alguns. Da mesma forma, se a nossa mãe condiciona o inconsciente, o seu desenvolvimento e isso tudo com a criança, então nós também o vamos fazer com os nossos filhos, ok? Portanto, a forma como nós nos sentimos amadas pela nossa mãe e como nós lidamos dos 0 aos 7 anos também vai condicionar a relação que nós vamos ter com os nossos filhos e com os nossos amigos, mas aqueles amigos do peito, ok? São mesmo os amigos do peito. E depois, a nossa confiança. Pessoas com falta de confiança, de duas uma. Ou foram super protegidas pela mãe, e ao serem super protegidos pela mãe, cria uma criança insegura. Porque
porque a própria mãe estava com medo que a criança fosse mais à frente. Então isto cria uma insegurança na pessoa. Então pode haver essa consequência, como pode haver a outra consequência, que é a falta de apoio, de carinho que a criança possa ter sentido por parte da mãe, vai fazer com que também se sinta pouco acarinhada e pouco apoiada na vida adulta. Isso é possível, ok? Mas é essa percepção, mais uma vez, que vai condicionar tudo isto. Da mesma forma, os desejos. E para quem fala francês, les envies. Envie porquê? Em francês, vie é vida. E envie é estar na vida. Se a nossa mãe nos dá, efetivamente, a vida, então os nossos desejos, aquele impulso que nós temos para fazer as coisas, aquela vontade que nós temos para fazer as coisas, se nos falta essa vontade empírica ou não, mas se nos faltar esses desejos, é porque houve aqui uma situação entre os 0 e os 7 anos. E então há que ir ver o que é que foi exatamente que se passou, que impediu a pessoa que está, que nós somos, de ter essas vontades agora no futuro. A memória também. Portanto, pessoas que tenham problemas de memória, garantidamente é no período de 0 a 7 anos. Temos que ir ver o que é que... Agora, quando eu estou a dizer temos que ir ver, é que há um teste, que é o teste que vocês vão ter como exercício para fazer hoje, que é o teste que eu uso, que eu utilizo e que é a minha ferramenta de trabalho para ajudar as pessoas durante as consultas. E porquê? Porque o inconsciente vai-me dar respostas. E vocês vão ver aquele teste. O que está lá escrito, o que vocês vão lá escrever, é, na realidade, o inconsciente dar-me as respostas para eu perceber o que é que está ali, o que é que está em dificuldade por trás. Ou o que é que vos acontece para descrever-vos a vossa personalidade e etc. Porque o inconsciente, ele tem as informações todas, ele tem essas respostas todas. E se nós perguntarmos como é que tu explicas, uma pessoa tem tal problema, ou tem tal emoção, ou sente-se mal, tem isto ou aquilo, ao responder àquele questionário, o inconsciente está-me a dar as respostas. Eu é que tenho que saber interpretá-las. Ok? Mas é isso que acontece. Então, voltando aqui à memória, se uma pessoa me chegar e disser que tem falta de memória, é porque existe aqui uma problemática, ou existe aqui algo que aconteceu dos 0 aos 7 anos e que justifica essa sensação. Finalmente, quem dá o nosso nome, a nossa identidade. Numa família, num clã, vocês podem ser 10 filhos, mas cada um tem um nome, um primeiro nome, e é o que vai fazer a diferença em relação aos outros irmãos que estão dentro do clã, que estão dentro da família. Então, se nós temos alguma dificuldade com o nosso nome, temos dificuldades com as nossas raízes, com o nosso emocional. E então isto vai nos condicionar efetivamente e vai nos dar aqui alguns problemas de identidade, se for o caso. Ok? Isto era aquilo que eu tinha para vos dizer sobre o inconsciente. Então agora vou às perguntas, se vocês tiverem perguntas, questões e etc. Olá, tem que ir para baixo, tem que ir para baixo. Ora bem. Ok, Anabela, dos 0 aos 7 anos tiveste 2 mães. A tua mãe e a tua avó paterna. Contudo, Anabela, a tua mãe, mesmo que digas que tiveste 2 mães, há uma que é a primordial, que é a tua mãe biológica, neste caso, ok? Tu foi enriquecida com a tua avó paterna. Ficaste enriquecida com um lado emocional da tua avó paterna. E é preciso ver como é que tu percepcionaste efetivamente o facto de teres estes 2 elementos emocionais para te trazerem aqui uma mais-valia, ok? Eu posso dizer que fui criada, como é lógico, pela minha mãe,
Mas eu passava férias em Portugal e ficava com a minha avó materna. O que é certo é que, por muito, por muito boa e por muito que eu amasse a minha avó materna, que é o caso, a adulta de hoje e a terapeuta de hoje percebe que havia e houve ali comportamentos da minha avó que me limitaram, que realmente a mim, com aquela sensação que a minha avó tinha de me dar amor e de realmente mostrar amor, a mim foi ao contrário, limitou-me mais uma vez, porque foram os meus filtros que fizeram com que eu tivesse aquela percepção e não o facto dela ter estado como esteve e deu muito amor e tudo isso. Não, isto é o que não está em causa mesmo. O que está em causa aqui foi a forma como eu o recebi, ok? E que recebi as comunicantes. Portanto, no teu caso, Anabela, eu vejo assim, sinto que foi antes uma mais-valia e um enriquecimento que tu tiveste, ok? Então, tenho aqui uma pessoa que me diz: a minha mãe fez a diferença entre mim e a minha irmã. Mas a minha irmã estava doente quando era bebê e a minha irmã pensa que eu tenho ciúmes dela. Ok. E eu digo: percepções. Percepções. A verdade há de estar no meio. A verdade há de estar no meio. O que se passa aqui é como é que nós reagimos às coisas e como é que nós podemos corrigir as coisas e como é que nós podemos efetivamente remediar a isso. O facto de tua mãe dar preferência à outra irmã, esse é a tua percepção. Eu tenho a certeza que se falar com a tua mãe vai-me dizer que deu atenção às duas. Ou que teve a mesma atitude com uma e com outra. Se eu for falar com a tua irmã vai ter uma percepção completamente diferente. Ok? Eu tive isto com as minhas irmãs. Só que temos a inteligência, e eu agradeço às minhas irmãs porque realmente tenho dois seres incríveis comigo. E nós temos realmente, claro que temos as nossas desavenças, mas temos a inteligência de falarmos sobre as coisas, e as minhas irmãs são mesmo uns seres excepcionais que têm este entendimento naturalmente e temos a capacidade de ouvir, escutar, por vezes se calhar discordar, mas ouvimos, escutamos, respeitamos, ok? E houve um dia, tive uma conversa com a minha irmã do meio, em que eu tinha uma imagem, a minha irmã tinha outra. E na realidade tínhamos as duas, estávamos completamente erradas, de certeza que estamos erradas, e ficamos as duas a olhar uma para a outra, a pensar, fódix, e eu a pensar que era ao contrário. Porque eu achava que a minha mãe gostava mais da minha irmã. E a minha irmã achava que a minha mãe gostava mais de mim. Porquê? Porque eu era doente e a minha mãe estava mais comigo. E eu achava que a minha mãe gostava mais da minha irmã porque brincava mais com ela e que eu era aquela que cuidava, coitadinha, estava doente e não sei o que mais. Quer dizer, tínhamos aqui percepções diferentes. E eu falo com a minha mãe e a minha mãe diz que nos tem a todas no seu coração. Portanto, a verdade há de estar aqui no meio. E mais uma vez é a percepção que nós temos das coisas, ok? Portanto, eu aí diria isso. O que é que se pode fazer no teu caso? Olha, podes fazer uma constelação familiar que pode ajudar aqui a repor e a colocar as pessoas no seu devido lugar. Podes fazer, olha, vocês vão fazer um exercício quando a gente fizer o webinar das 5 percepções, em que vocês vão ter a oportunidade de se colocarem nas posições uns dos outros. Podem fazer esse exercício também, e que eu vos darei nessa altura. Existe uma série de coisas que podes fazer para, efetivamente, ter o ponto de vista uns dos outros. Mas eu diria começar já
a falar e a conversar uns com os outros para perceberem isso. E, mais uma vez, se no teu caso tu mudares, automaticamente, se tu mudas o teu peão, isto é como um jogo de xadrez, tu mudas o peão, à volta vão ter que mudar para as coisas mudarem, ok? E é isso que acontece. Agora, tive aqui perguntas. Ok, deixem-me só ver o que é. Ok, Neuza, pois o Leandro já está a dizer que é a tua net, porque o Leandro está a ouvir, ok. Vais depois ouvir no replay então, Neuza. Ora bem. Grata, Anabela, se concordas. Não sei como concordas, mas pronto, concordas. Ok, mais uma mensagem privada que diz que pensa que se sentiu abandonada com toda esta vivência que teve da sua infância, com a sua família, porque inclusive encontrou-se depois com a Ama e a Ama queria antes estar com ela. Se te sentiste abandonada, posso dizer-te que te sentiste abandonada pelo teu pai. Porque a ferida de abandono é uma ferida que é ressentida, é sentida pelo pai, ok? Portanto, a um dado momento te sentiste realmente abandonada por ele. Se calhar até podes ter sentido abandonada por ele porque nessa situação que tu viveste enquanto criança, o pai faltou-te a dar esse apoio que estavas, se calhar, a precisar nessa situação. Pode ser por aí, ok? O que é que pode ser também? Ou antes, esse sentimento de abandono que tu tenhas faz com que depois, efetivamente, as outras sensações e as outras emoções sejam emoções que tu vais sentir precisamente, porque houve todo esse passado. E depois é assim, há um primeiro acontecimento e depois desse primeiro acontecimento acontecem outros que nos vão fazer reviver essa situação, ok? Mas pronto, é isso que pode acontecer, ok? Ora, eu já fiz uma constelação familiar na Lina Messias. Sim, a Lina tem lá muitas terapias que se recomenda. E, ou seja, temos a Denise a recomendar o Espaço Psi para uma terapia de constelação familiar, se estivermos mais na zona de Faro ou nesta zona aqui, se estivermos mais na... ok, então o Psi também é lá em Lagoa. Não sei se é o mesmo, eu não sei se a Anabela e a Denise estão a falar do mesmo, mas pronto, podem fazer essa constelação familiar para efetivamente repor o lugar de cada um no seu clã. É uma das formas, ok? É uma das formas. Eu tenho uma meditação que se pode adquirir pela internet, ou seja, que eu posso-vos passar o link para vocês adquirirem essa meditação, a hipnose, só que é uma hipnose que é em francês, portanto, se perceberem francês, perfeito. Eu posso-vos enviar essa informação, que é uma hipnose para reconciliar-se com o clã. E essa hipnose vai fazer com que, precisamente, esse inconsciente vai, na sua globalidade, na sua essência máxima, na sua grande consciência, no seu grande trabalho, vai conseguir fazer com que os lugares sejam repostos, porque vai mudar a forma como nós vamos encarar esse passado que já foi e como nós poderemos encarar um novo eu, um novo presente para realmente seguir em frente e deixar esse passado para trás. A Anabela, eu gosto tanto do teu humor. A Anabela a dizer, hipnose em francês é quando o meu marido ressona. Opa! Vais-me dizer que ele ressona em francês, que giro. Bem, também pode ser possível, porque eu também sonho em francês, portanto, é isto. Perguntas que vocês tenham. Ok, grata, Denise, por estares a colocar aqui o Espaço Psi, ver o Facebook. Fantástico, ok? Para as constelações familiares, relembro. Questões que queiram colocar,
Aí está, já estou aqui a pensar em francês. O que é que... comentários que queiram fazer sobre esta parte. O resto virá na quinta-feira, que vai ser com o lado do consciente, em que nós vamos aqui aprender o que é que o consciente nos vai, esta ativação do consciente e estes programas que nós estamos a colocar nos vai trazer depois na nossa vida profissional, porque o inconsciente vai ser o nosso emocional, o consciente vai ser o lado racional. Dálida, se eu faço esta hipnose, sim, também faço esta hipnose. Também faço essa hipnose. Essa hipnose é da reconciliação do clã, é que é poderosíssima mesmo. É um nível muito, muito elevado e por isso é que eu recomendo, mas em português eu também faço. Ora bem, há pessoa que me disse que preferia fazer comigo a hipnose. Está fantástico. Também estou aqui, é só ligar-me, a gente marca isso tudo. A Denise, faz tudo muito sentido. Obrigada, Denise, claro que faz. A Anabela, então para obter algumas respostas, justificação, devemos ir pela hipnose, certo? Não. Não, Anabela. E sim, mas não é pela hipnose. A hipnose é apenas como quem diz, ainda é um grande trabalho. A hipnose vai permitir conversar, ou seja, eu, enquanto hipnoterapeuta, vou conseguir falar com o teu inconsciente e dizer-lhe, inconsciente, o que tu fizeste até agora está tudo perfeito, tu escolheste aquelas emoções, tiveste aquelas coisas, está tudo perfeito, mas agora o que eu te peço é para te libertares dessas emoções para criares uma realidade nova. É isso que se vai fazer. E a hipnose é feita com como é que é dizer? Essa hipnose é feita com o acordo mesmo da pessoa e é apenas com as ideias da pessoa. Portanto, eu estou ali, portanto, por isso é que as consultas duram mais ou menos 2 a 2 horas e meia, porque na realidade estamos ali a ir mesmo profundamente ao que está a incomodar a pessoa. E eu uso como base esse teste inconsciente para ir ver exatamente o que é que está ali a incomodar a pessoa, o que é que está por trás daquelas emoções, para irmos levantar as coisas certas, ok? E trazermos as coisas boas, porque o inconsciente tem esta capacidade de programar e desprogramar, mas quando desprograma algo de negativo, automaticamente vai reprogramar algo de positivo. É sempre assim, ok? Portanto, eu diria que seria primeiro fazer o teste para ver o que é que está a incomodar, porque depois pode haver vários exercícios que podem ser feitos e que são tão eficazes quanto a hipnose. Tão eficazes, ok? Por exemplo, nós vamos ter tive a confirmação de uma convidada que vai fazer o EFT, que são toques que nós fazemos em certas partes do nosso corpo para libertar certas emoções, por exemplo. E isso pode ser feito. Portanto, mas aí está. Tem que partir, nós temos que ter vontade, efetivamente, de nos libertarmos dessas emoções, ok? Deixa-me ver aqui atrás. Então, as perguntas, porque eu estou a ver aqui a desfilar aqui o chat. Ok. Houve alguém que me perguntou, e quando não nós queremos nos reconciliar com o clã? Eu digo-te, primeiro tens de mesmo reconciliar com o clã. Reconciliar-se com o clã não quer dizer, vais falar com eles, pá, se estás de relações cortadas com as pessoas, podes estar de relações cortadas com as pessoas, mas emocionalmente e na tua alma e no teu grande consciente, as coisas estão ali atritos. Tu tens é que te reconciliar, apaziguar esse teu coração, apaziguar a tua alma, apaziguar essa sensação, de forma a que isso seja realmente a reconciliação. Porque enquanto tu não te reconciliares, vai ser difícil tu avançares. Porque lembra-te que escolhemos a nossa família,
Escolhemos aquele conjunto de almas para serem os nossos pais e para serem os nossos irmãos. E se por alguma razão estamos a passar nesta vida e que existem essas relações cortadas, se estamos cortados das nossas raízes, morremos. A nossa alma vai ser difícil para ela realizar a sua missão de vida e realizar aquilo que o seu propósito, ok? Então, aquilo que eu te recomendo seria de fazeres efetivamente essa reconciliação, que em nada implica que vais para lá e que comecem todos aos beijinhos e comecem todos aos... Não, significa que tu assumes a tua responsabilidade de, ok, eu neste assunto assumo aquilo que eu fiz, mas agora devolvo-te a ti a tua responsabilidade. Perdoar é isso, é doar ao par, é isso mesmo. Então, doando ao par, libertas-te a ti. É como se tu cortasses, como se tu tivesses com essa ligação negativa que mantens com esse clã, ok? E que não está reconciliado, é como se estás a ver aquelas bolas dos presidiários que traziam sempre atrás. Então vais sempre carregar com essa bola atrás. Para tu te poderes libertar, tu tens de cortar essa ligação, mas essa ligação nociva, limitante, e ficar só com as benéficas, porque alguma coisa de bom te trouxeram também. Ok? Eu espero ter respondido. Deixa-me só ver. Ok. Sim, Dálida, conseguimos fazer à distância. Conseguimos fazer toda a aliás, ainda bem, porque senão assim não tinha trabalhado destes, já não sei em quantos dias é que já vou de confinamento. Confinei-me no dia 8 de março, portanto façam as contas. Portanto, desde o dia 8 de março, se não fosse fazer as hipnoses à distância, seria muito complicado para mim. Mas as hipnoses fazem-se à distância. Ainda este sábado estive a fazer 2 tratamentos, 2 pessoas, e que uma está no estrangeiro, a outra está em Portugal, mas é só a distância de um clique. Portanto, é tão eficaz lá fora, por internet, como é presencialmente. Ok? É tão eficaz. Aquilo que eu preciso para fazer as hipnoses é de ter um ecrã que nós nos possamos ver, porque eu tenho que ver o teu inconsciente. Ou seja, tenho que ver as respostas que ele me dá. Muitas vezes as pessoas dizem-me uma coisa com a boca, mas o corpo diz-me outra coisa. E é isso que eu tenho que ver, é isso que eu tenho que calibrar. Portanto, é isso que acontece. Ora, a Neuza, sim, essa reconciliação faz toda a diferença para o nosso bem-estar, é verdade. E falas por experiência própria, é verdade. Portanto, é mesmo para nos libertarmos a nós. Se há uma mensagem aqui a manter, a guardar, seria essa. É mesmo para o nosso bem-estar. Nem que seja para isso. Eu li uma vez, foi no Facebook, um daqueles posts, e o Facebook, vocês nem imaginam o calor que isto dá a estar a fazer aqui os webinars. No Facebook vinha dizendo uma coisa que é algo como: eu perdoo aos meus inimigos. Não é porque eles merecem, mas é porque eu mereço. E isto para mim faz todo o sentido. É que nós merecemos a tranquilidade, a serenidade, e por merecermos, vamos lá perdoar com o coração naturalmente, e seguir para outra. Anabela, podes convidar uma amiga meio francesa para assistir para a próxima? Opa! Convida, por favor, sim senhora. Podes convidar, então, aqui no meio, entre os presentes, temos aqui alguns franceses, portanto, podes convidar à mesma. São muito bem-vindos. E, além disso, até podem colocar as perguntas em francês, que é o que eu já tenho tido aqui, e as pessoas vão falando. Portanto, estás à vontade. Aliás, estão à vontade mesmo também para irem comentar também no Facebook e irem dizendo, fazer os vossos comentários, o que gostaram, o que apreciaram, umas palavras, eu aprecio.
Ok, a reconciliação de que falas desbloqueia as más energias e permite expandir o nosso eu, com a Denise. É isso mesmo, Denise. É isso mesmo. E tu também tens essa noção, porque tu também és terapeuta, e é efetivamente isso, é desbloquear estas energias que nós temos e que nos limitam, porque evitam que avancemos depois mais para a frente. Neuza, eu costumo pensar, nós recebemos o que damos. Logo, se dermos o perdão, é isso que vamos receber. É uma realidade. Lembram-se daquela imagem que eu fiz ontem? Que eu vos dei ontem? É que temos aqui duas pessoas, ok? As duas pessoas estão em conflito e elas fazem mesmo, estão em conflito. Mas há uma delas que, epá, isto não é para mim, desiste. E aquela que tem conflito vai avançar. Esta foi para outro sítio, foi para outra, ok? E aquela que estava ali a forçar ficou sozinha. Esteve ali sozinha, ok? Então, de duas uma. Ou esta, para ir ao nível, vai ter que se baixar, ou então vai ter que subir, ok? Então, a ideia é esta mesmo, é que se cada um de nós fizer o seu trabalho e assumir a sua responsabilidade de tomar as rédeas da sua missão de vida, ou da sua vida, vamos dizer assim, do outro lado, à volta vai mudar, de certeza. As coisas à volta vão mudar com toda a certeza. E pronto. mais do que isso, é difícil estar a dizer, mas é isso mesmo que vai acontecer. Anabela, talvez precises de uma hipnose. Talvez. É contigo, Anabela. Conheces o meu número. Ok, alguém comentou que se vou enviar o questionário. Sim, vou enviar o questionário. Adorou, muito interessante, gratidão. E responde a muitas questões e explica alguns dos nossos comportamentos. É isso mesmo, explica mesmo os nossos comportamentos. Por isso é que é importante passar esta semana, estar-vos a explicar como é que funciona o nosso cérebro, como é que nós nos construímos, como é que nós efetivamente nos criamos, para perceber como é que nós agimos, porque depois nós nos próximos webinars vamos ver as crenças, vamos ver os comportamentos, vamos ver como é que nós podemos mudar os comportamentos, mas antes de mudarmos os comportamentos também devemos saber como é que eles são, de onde é que eles vêm, de onde é que vem, qual é a raiz disto tudo, e é isso que se pretende. A Veronique, somos todos um, exatamente, tal como é o oceano. A imagem que eu vos dei ontem, o oceano, que somos todos nós, a humanidade, é composto por várias gotas, várias gotas, e é a soma destas gotas, todas juntas, é que faz o oceano. E assim somos nós. É a soma de nós todos que faz com que sejamos esta humanidade e unida. A Denise, mais uma vez, estás de parabéns, grata, gostaste muito, pronto, espero que vocês também tenham gostado, as outras pessoas que se encontram aqui presentes ainda, e aqueles que vão depois ouvir mais tarde no webinar porque ou estão a trabalhar ou porque estão com outros afazeres, vamos dizer assim, e pronto. Se tiverem mais perguntas, ainda estou aqui, ainda temos aqui tempo. Hoje foi mais curto, também não pode ser todos os dias muito tempo, né? Se vocês tiverem mais questões, eu estou aqui pronta para ouvir. Eu sei que faltam sempre estes 30 segundos, mais ou menos, até que apareça. Vou aproveitar, vou beber. Bom, por enquanto não tenho nada. Realmente. Mas ainda estão cá. Então, se não há nada, vão receber no vosso e-mail um exercício, e esse exercício é ok, a pessoa que acabou de mandar para uma hipnose para a reconciliação do clã, fantástico.
Eu estou de acordo. Jorge, não tiveste perguntas? Eu é que estou grata pela tua presença e pela tua assiduidade. O que é que eu ia dizer? Portanto, vocês vão ter um exercício. Esse exercício é muito simples. E como quem me perguntou ontem se podia dar aos seus filhos, sim, podem fazer preencher aos vossos filhos. E aquilo é o teste do inconsciente, ok? Esse teste do inconsciente dá-me a mim várias respostas. Preencham-no e vocês depois podem me devolver, podem me mandar por e-mail esse teste, que eu depois entrarei em contacto convosco, mas têm que me indicar o vosso número de telefone, né? Vou entrar depois em contacto convosco e vou-vos fazer a interpretação desse teste, ok? Agora, ok, Veronique, até quinta-feira então tens que ir, já viste? Grata pelos parabéns e ótimo, ainda bem que é interessante. Assim vão sempre aprendendo qualquer coisa. Ou pelo menos descobrir mais qualquer coisa. Verônica, José, está bem. Muito interessante, muito agradecida eu também. Agora é assim, se cada um de vocês preencher e quiserem depois que os filhos também, ou queiram dar aos vossos cônjuges e etc., a interpretação do teste, lembrem-se que eu sou única e então para responder aos testes se calhar vai demorar algum tempo. Portanto, o critério vai ser os primeiros que responderem ou os primeiros que eu vou receber são os primeiros que eu depois vou fazer a interpretação do teste, está bem? E assim poderemos falar. E vai ser interessante descobrir o que é que está por trás do teste e etc. Se puderem e preferencialmente escrito. Se vocês responderem escrito, ainda é melhor para mim. Ainda me vai dar mais informações, ok? E na quinta-feira cá estamos nós para o resto, portanto nós neste momento só vimos o lado emocional e quinta-feira vamos ver o lado racional e depois na sexta-feira vamos ver como é que o nosso cérebro se constrói e como é que se constrói a nossa autoestima. E que a nossa autoestima está ligada ao dinheiro. Portanto, as pessoas que têm problemas com o dinheiro, temos que ir ver isso. Mas depois disso, logo vocês veem isso na sexta-feira. Anabela, grata Bárbara pela dedicação e partilha. É mesmo com muito gosto. Vocês nem imaginam, com as mensagens que vocês me mandam, eu não vou dizer a pressão que me coloco, porque já sou assim, mas o entusiasmo que eu faço a preparar, espera lá aí, tenho que pôr desta forma porque vai ser assim e vai assado tenho que pôr assim, vou falar disto e vou falar daquilo. Vocês nem imaginam o entusiasmo que eu tenho com esta série que eu estou a fazer e que com os vossos feedbacks que eu vou aqui trazendo mais alguma coisa, portanto realmente eu é que estou grata a vocês. Anabela, vemos na quinta. A outra Anabela, obrigada. Pronto, então se vocês como não têm perguntas, está tudo a dizer adeus, então cá vos digo adeus, um beijinho muito grande. Estejam atentos à vossa caixa de correio, estejam atentos também à vossa caixa de correio para receber o e-mail para se inscreverem nos eventos, porque é preciso inscreverem-se sempre para o dia, para poderem aceder ao dia do webinar. Também está no Facebook. E falando no Facebook, ponham lá likes e ponham lá comentários que é para irmos vendo estas coisas, ok? Mais uma vez, obrigada, adorei, cada vez quero ver e ouvir mais. Até quinta, Neuza. O Leandro, muita gratidão, Leandro. Cassandra, obrigada, eu também. Beijinhos para vocês todos. Beijinhos e até quinta. Tchau, tchau, fiquem bem.